Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos continuar no capítulo 26, Dê de graça o que de graça receber. Item 5. Ventilhões expulsos do templo. Então, naquela época, as pessoas comercializavam muitas coisas ali na frente dos templos. Comercializavam imagens, preces, tudo que você possa imaginar que iam livrar as pessoas dos seus pecados. Então, se elas pagassem, por exemplo, por um animal, por um boi, por exemplo, Deus ia dar muita graças a ela. Se fosse uma cabra, um pouco menos. E se fosse um pombo, muito menos ainda. Então, comercializava. E tinha tradição, por exemplo, comer carne era proibido tal dia. Só quem eram os donos daqueles animais que eram vendidos ali? Os donos daqueles animais eram os sacerdotes, que pegava aquele animal do povo, a troco de alguma bênção de Deus, que era negociado, de acordo com o tamanho do animal, e aí então era comercializado. E depois esses animais eram sacrificados e a carne era vendida para o povo ainda. É o que acontecia. E Jesus, sabendo, quis acabar com aquilo, mostrando que não era para fazer, não era para comercializar, porque as bênçãos de Deus é de graça. O perdão de Deus é de graça. Tudo que vem de Deus é de graça. E aquelas pessoas procuravam lucrar com aqueles comércio de objetos de tudo, em nome de Deus. Olha só. E ainda nos nossos dias, tem pessoas que agem dessa forma. Pessoas que ainda comercializam tudo em nome de Deus. Nos templos religiosos. De todas as formas que se pode imaginar. Se tudo vem de graça e Deus não precisa de dinheiro. Deus tem tudo. Deus é perfeito. Por que Deus pediria a alguém dinheiro que vendesse o seu nome? Sacrifícios de animais em nome de Deus. Realmente era isso um absurdo. Vender preces em nome de Deus. Quanto mais palavras, mais cara. Então era o preço que se colocava no que estava vendendo. Se tivesse pouco dinheiro, as bênçãos seriam cada vez menores. E aqueles que não tinham como pagar? Não tinham bênção nenhuma. Estavam eles condenados ao fogo eterno do inferno. Olha só como o ser humano era naquela época. E nos dias de hoje não mudou muita coisa. A gente vê ainda se comercializando muito em nome de Deus. Como se fazia naquela época. As pessoas ainda nos nossos dias são iludidas da mesma forma como se iludia naquela época. Só que naquela época as pessoas
não tinham instruções. Praticamente, quase toda a população era analfabeta. Quem dava alguma luz a ele de conhecimento eram os escribas, que também fazia parte daquele comércio, que também lucrava com aquele comércio, por vender preces, por exemplo. Então, os escribas seriam os professores da época, né? O que ensinava o povo. Então a gente vê quanta coisa se foi feita naquela época e que nós herdamos e continuamos fazendo até nos dias de hoje. Então, o título do capítulo desse evangelho que nós estamos estudando é Dei de graça o que de graça receber. Quando foi que Deus cobrou alguma coisa? Nada. Não precisamos pagar ninguém para fazer uma prece. Nós podemos conversar com Deus, porque somos filhos de Deus, como todos os religiosos. Então, é o que temos que ter na nossa consciência. Procurar o conhecimento para iluminar os nossos sentimentos e nossos pensamentos, para viver melhor, para não cair nessas armadilhas. E muita gente lucrando com isso, ficando rico, comercializando a fé, que são um verdadeiro mercado da fé, naquela época e nos dias de hoje. Então, é o que Jesus nos ensina, para não pagar. Porque tudo que vem de Deus é de graça. Sempre será assim de graça. E temos nós que ter essa consciência e não cair mais nessas armadilhas. É interessante quando a gente analisa dessa forma. Ver Jesus tomando aquela atitude para nos ensinar há tanto tempo atrás. E mesmo assim, se continua fazendo isso nos nossos dias. Vamos ficar mais atento e estudar, buscar conhecimento. Estudar os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos assim não cair mais nessas armadilhas. Até o próximo.